de folga, ele fazia bicos trabalhando. Então, meu pai foi instrutor de autoescola, motorista de ambulância, motorista da rota, garçom, foi pirueiro, taxista, tudo que vocês podem imaginar, meu pai trabalhou um pouco, porque eu sempre vi nele a figura de um homem muito trabalhador. Porém, a profissão como militar era a maior paixão dele, e isso fazia dele um homem muito duro. Duro mesmo, não é exagero de criança. Ela fala isso, né, porque é filha, né? Todo pai para a filha é um homem duro. Não, ele muitas vezes quando ele brigava conosco, eu algumas vezes via minha mãe falar assim: você é muito ruim com as crianças. Eu sou treinado para ser ruim, né? Então a gente via aquele sargentão lá em casa, sempre. Quando meu pai estava em casa, a gente tinha medo, minhas amigas não me chamavam no portão, né? Porque elas também tinham medo dele. E meu pai e minha mãe tiveram 6 filhos, e eu era a caçula, né? Meus irmãos bem mais velhos do que eu sou filha temporã, né? Então, a minha irmã mais velha, quando eu nasci, ela já era casada. E como ela casou para sair de casa, então ela nem nos visitava direito, né? Meu marido é testemunha disso, porque hoje eu nem tenho contato direito, embora ela more muito próximo aqui. Ela mora numa travessa da Paulista, ali na Joaquim Eugênio de Lima, mas ela é muito distante, né? E então eu olhava a minha irmã, sabe aquela tia distante? Aquela tia que nunca vai em casa, que você não tem muito contato? Era assim a minha irmã para mim, a mais velha, né? Quando eu comecei a entender um pouco as coisas, logo meu irmão também casou, né? O segundo irmão havia falecido, ainda minha mãe estava grávida, né? Então, solteira, sobrou eu e mais 2 irmãs em casa, né? Então, a história foi girando através desse círculo, né? Entre eu, as 2 irmãs, meu pai e minha mãe, ali em casa. A minha irmã, que ficou em casa, era a segunda, né? O nome dela é Solange. Para vocês entenderem, como é muito irmão, eu vou falar nome para ficar mais fácil, não vai ficar complicado, né? Afinal de contas, nós éramos 6. Então, o nome dela é Solange, né? E a outra, que é a irmã anterior a mim, é a Márcia. A Solange, exemplo do meu pai, sempre muito trabalhadora. Ela chegava em casa, para mim era uma alegria quando ela chegava em casa. Ela brincava comigo. Eu ia ajudar ela a tirar o sapato. Ela pedia para eu tirar o sapato dela, assim, mas antes eu não entendia isso, mas hoje eu entendo que era um sinal de carinho com ela. Ela queria sentir, assim, porque meu pai nunca teve isso de abraçar, de beijar, de falar que nos amava, nem da parte do meu pai, nem da parte da minha mãe. Então, não tinha carinho. Cresci sem saber o que era carinho. Tanto é que os carinhos que eu recebi, eu lembro. Quando eu fui atropelada, minha mãe passou a mão na minha cabeça e falou: "Ô, minha filha, o que aconteceu com você?" E eu fui atropelada aos 11 anos. O meu pai uma vez elogiou minha boca, falou que minha boca era bonita, e também um dia ele pôs o meu cabelo atrás da orelha. Como não tinha carinho, as poucas vezes que isso aconteceu, ficou marcado, ficou registrado. E eu não entendia isso antes, mas hoje aqui em Cristo Jesus eu entendo que minha irmã pediu para eu tirar o sapato dela quando ela chegava. Ela comprava coisas para um enxoval que ela montava com coisas que ela desejava ter na casa dela, que ninguém sabia, porque ela escondia no fundo do armário, mas ela mostrava para mim, mesmo sendo criança ainda. Nessa época eu devia ter por volta de 8 ou 9 anos, né? Porque ela tinha necessidade de compartilhar as coisas com alguém. Mas eu sempre fui muito desligada.
nunca fui apegada. Meu negócio era ir para a rua. E eu passava o dia na casa das minhas amigas. Voltava para casa nos 45 do segundo tempo, quando minha mãe aparecia na esquina com o chinelo, porque já estava na hora de entrar faz tempo. Então, eu sempre fui muito desapegada a essa coisa de família, não entendia muito bem. Meu negócio era ir brincar, né? E foi crescendo assim, e eu comecei, depois de uma certa idade, perceber que haviam diferenças dentro de casa, né? Eu, a caçula, não posso mentir que meu pai ainda fazia um pouquinho mais ali das minhas vontades como caçula, me levava no parquinho, coisa que as minhas irmãs não tiveram, então muitas vezes elas jogaram isso na minha cara. Ah, você é a queridinha do pai, eu nunca vi meu pai levar a gente no parquinho, você ele leva no parquinho, né? E eu pensando comigo, o que tem de mais ir no parquinho? Né? Porque eu era pequena, mas ele só me levou no parquinho, né? E a minha mãe fazia diferença com a minha irmã Márcia, que era anterior a mim, né? Era minha irmã queridinha, ela fazia faculdade, então a minha mãe preparava a janta, levantava quando ela chegava da faculdade para esquentar a janta. E eu comecei a perceber que quando a minha irmã Solange chegava do trabalho e ela ia jantar, minha mãe não deixava. Falava, não, tá certinho para a Márcia comer. Até uma certa idade eu não percebi isso, mas depois de um tempo eu comecei a perceber. Eu jantava, aí a Solange chegava e a Solange tinha que fazer a comida dela, né? A não ser que tivesse suficiente para que a Márcia jantasse também, senão a Solange teria que fazer uma outra mistura. Lógico que minha mãe não negava nada do que estava nem na geladeira nem no armário, mas a Solange tinha que se virar, né? E isso foi gerando nessa minha irmã muitos traumas, porque ela se via menosprezada, ela se via diferenciada. Como eu era mais nova, não percebia muito isso para o meu lado. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que havia, sim, essa diferença. E a minha mãe sempre com uma desculpa. Ah, mas sabe o que é? Ah, eu comprei isso aqui, é da Márcia, deixa para a Márcia, porque sempre tão fraquinha, sempre tão doentinha. Né? E eu pensando, puxa, doente, mas eu nunca reparei minha irmã doente, né? E aí sempre essa história, que a minha irmã era doentinha, que era fraquinha, a gente tomava suco. Porque o meu pai, ele sempre teve muito cuidado com a alimentação. Então era sempre legumes, verdura e suco. Mas a Marcinha tinha refrigerante. E a minha mãe guardava no guarda-roupa. A minha mãe comprava chocolate no mercado e ela escondia no guarda-roupa. Eram umas coisas assim que, na época, você acha normal, porque você é criança, aquilo parece ser normal. Mas hoje, quando você começa a contar, que você começa... É verdade, a minha mãe guardava o chocolate escondido do guarda-roupa. Mas para quê? Mas para quê? Para que ficasse ali, para a Márcia, para uma, para outra. Mas... muitas vezes a Solange era privada disso, eu via, e algumas, mas poucas vezes eu também. Mas por ser a filha mais nova, foi em menor quantidade que essa minha irmã mais velha, né? E isso foi crescendo, com meu pai sempre muito frio, muito distante, eu não tinha carinho dentro de casa, então eu cada vez mais comecei a me enfiar na casa das amigas, e aí veio a adolescência, então eu comecei a me apegar nas amigas, primeiramente nas amigas. Como eu fazia para chamar a atenção das amigas? Sendo melhor que elas. Então, usando roupa de marca. Então, eu exigia que o meu pai me desse roupa de marca. Se a roupa não tivesse marca, eu não queria. Então, quando eu falava assim, pai, eu preciso de um tênis. Ah, tá bom, ó, então dia tal nós vamos sair para comprar um tênis. Se eu chegasse na loja e ele falasse assim, filha, estou com pouco dinheiro, leva esse aqui? Não, tem que ser Nike. Se não for Nike, eu não quero. E eu fazia um escândalo até ele dar o Nike. Ia nas lojas pelo menos na minha época, o negócio era roupa de surf. A moda era ter roupa de surf. Então, meu pai tinha que dar roupas com marca de surf. Então, era assim que eu comecei
a me aparecer para as minhas amigas, porque eu queria sentir que eu tinha um valor para elas. Passada essa fase, eu comecei a viver isso com namorados. Então, o carinho que eu não tinha com meu pai, com a minha mãe, eu comecei a buscar através de namorado. Então, eu sempre queria ficar com alguém, sair com alguém. E se eu me prendesse a um relacionamento, eu era extremamente ciumenta. Extremamente ciumenta. O menino não podia olhar para o lado, não podia falar com ninguém, não podia ter amizade com ninguém, porque eu queria que ele me fizesse carinho o tempo todo. Eu tinha necessidade de ficar, você me ama? Ah, mas ama mesmo? Ele podia fazer 3 segundos que falou que me amava, mas eu fazia questão que ele dissesse que me amava, né? E sempre buscando na rua e nos outros o carinho que eu não tinha dentro de casa. A minha casa, assim, financeiramente, sempre teve uma boa estrutura. Meus pais nunca, assim, tiveram bom dinheiro, digamos assim. Nunca tiveram muito dinheiro. Mas a casa era própria. Né? Meu pai, com esse muito esforço dele, não deixava faltar comida em casa. Ele tinha um sonho de ter um carro zero. Né? Ele comprou, em 86, um Del Rey, que foi uma tortura familiar, porque ele pagava parcela por parcela. E eu lembro assim bem, quando estava chegando os dias de pagar essa parcela. Não, está chegando o dia de pagar o Del Rey. E aí a gente era privado de algumas coisas, tal, né? Que depois eu fui entender que meu pai, ele nunca teve muito dinheiro, mas ele sempre teve dinheiro guardado na conta. Porque ele e essa minha irmã, se eles não têm uma poupança, pelo menos com um valor na poupança, eles entram em crise. Vocês não têm noção. Então, depois, quando eu cresci, eu fui entender, puxa, aquele dia que eu pedi o disco da Xuxa, que ele fez um escândalo, que não tinha dinheiro, ele tinha. Então aquele dia que eu pedi dinheiro para não sei o quê, e ele falou que não tinha. E aquilo começou a gerar uma raiva do meu pai, porque muitas coisas eu pedia e ele não dava, né? E eu comecei a ficar com raiva dele por causa disso. Até um dia que eu tomei uma atitude, eu sabia onde ele guardava o cartão do banco e a senha. Eu peguei o cartão do banco, a senha, fui até o centro de Guarulhos, porque nós morávamos no centro de Guarulhos, e fiz um saque exorbitante da conta. Voltei, guardei no mesmo lugar, né? Como se nada tivesse acontecido. E gastei tudo em sorvete com as minhas amigas. Fui no McDonald's, porque eu pedia dinheiro para ir no McDonald's, no cinema. Meu pai nunca dava, porque ele achava essas coisas supérfluo, que uma criança não tinha necessidade disso, então ele não dava. E eu fui e fiz esse gasto, né? Aí todo mundo em casa, quebrando a cabeça. Como é que tinham feito aquele saque? Ele foi no banco, ele voltava. Não, disseram que foi feito com a minha senha. Que só alguém poderia ter pegado e quebrando as cabeças. Só que o que eu não esperava é que essa minha irmã, que é muito inteligente e trabalhava no mesmo banco que ele tinha conta, se ligasse. Então, o que aconteceu? Ela mesma rastreou aonde foi feito o caixa eletrônico, tal. Aí ela veio, sentou e falou assim, Rô, foi feito nesse caixa, nesse dia, e eu sei que você, nesse dia, foi com as suas amigas para Guarulhos, porque eu não dava satisfação para os meus pais. Então, mesmo nova, mesmo com 15 anos, eu saía, e meu pai não sabia onde eu estava, não. Né? E eles também não faziam questão de perguntar. Né? Mas a minha irmã sempre sabia onde eu estava, porque ela mesma vinha me perguntar, onde você vai? Com quem que você vai? Né? Então, ela, de uma forma discreta, ela cuidava de mim. E aí ela veio e falou, foi você quem fez esse saque, porque você fez isso. E aí ministrou meu coração, tal. Aí eu tive que confessar para o meu pai, porque ela falou, se você não contar para o pai, eu vou contar. Eu tive que ir lá. Fui eu que fiz. Meu pai quase me matou de tanto bater. Né? Meu pai era uma pessoa muito violenta, ele batia muito.
né? E aí foi passando esse processo, essa fase, essa carência. Cada vez a raiva que eu tinha do meu pai aumentava mais. A frieza dentro de casa. Então eu comecei a trabalhar. E aí eu viajava. Ninguém sabia onde eu estava. Mal comunicava em casa. Sim, só para o meu pai não mandar o corpo de bombeiro atrás, que ele era, nessa época, bombeiro. Porque senão também não avisava, não sabia. A minha primeira viagem que eu fiz foi bem assim. Meu pai me mandou no centro de Guarulhos comprar passe escolar. E eu fui, cheguei no guichê do passe escolar, era uma véspera de feriado. Eu pensei, puxa, as minhas amigas estão indo para Santos passar o feriado e meu pai não deixou eu ir. Mas eu estou com o dinheiro certinho na mão. Conclusão, eu tomei o ônibus para Santos, fui para Santos com o dinheiro do passe escolar, passei o final de semana lá com meu pai se matando atrás de onde eu estava, até que a vizinha virou e falou assim, como o senhor não sabe, ela está com a minha filha lá em Santos, né? E aí meu pai ligou lá, meu pai não falou nada, ele falou, não, você está aí, está tudo bem, tal. Aí quando eu cheguei em casa, ele, Rosângela, não viaja sem avisar onde você vai, tá bom? Tá bom, pai. Virou as costas, saiu. Deu 1 hora, mais ou menos, ele voltou. Rosângela, dá a cartela de passe para eu guardar, porque era ele quem guardava, né? Aí eu falei assim, pai, eu comprei a passagem com o dinheiro das cartelas. Aí ele me bateu. Onde que eu tinha passado o final de semana, ele não tinha nem se importado. Mas a hora que eu contei que eu comprei a passagem com o dinheiro dos passes, meu Deus, aí ele ficou nervoso. Aí ele me bateu muito, né? E foram essas coisas que eu fui fazendo, e eu sei que isso foi gerando cada vez mais. Hoje, aqui para contar, eu lembro disso, mas vocês, como família, vocês sabem que aconteceram muito mais coisas, que muitas outras coisas aconteceram, não porque eu não queira contar, mas porque são inúmeras coisas. E eu sei que isso foi ferindo o coração dos meus pais, cada vez mais. Cada vez mais a minha frieza, a minha distância, até o ponto que eu comecei a trabalhar. E dentro do trabalho eu conheci uma pessoa, me apaixonei por ela. E eu fiz de tudo até ficar com essa pessoa. Fiz de tudo. Tudo que vocês podem imaginar, eu fiz, eu insisti, eu dei um jeito, uma forma, uma maneira, até que eu fiquei com ele. E nós ficamos juntos por 1 ano, quase como casados, porque nós trabalhávamos o dia inteiro junto. Quando chegava sexta-feira à noite, eu ia para a casa dele, aí eu dormia lá sexta-noite, sábado, domingo e ia segunda-feira direto para o trabalho, porque afinal de contas eu tinha carona, né? E aí, então praticamente estava casado. Eu só não via de segunda a quinta à noite. O resto eu via todos os dias. E um dia veio o resultado do exame e eu estava grávida dessa pessoa. Aí o mundo caiu. Aí a família dele, que sempre me tinha ali como uma filha, começou a me acusar de ter engravidado de propósito. Já não me queria mais na casa deles. Começaram os desprezos, as acusações e o pedido de aborto. Eu não aceitei, então nós brigamos, feio. E eu mesma virei e falei assim, você quer saber? Então eu não quero mais nada com você. Com raiva, na hora da raiva. Então eu falei, porque quando a gente está na hora da raiva, a gente tem essa, né? Não quero mais nada com você, vou embora. Eu sei disso porque no começo de casada eu também falava isso para meu marido. Eu também não quero mais nada, eu vou embora, tá? Né? Então, na hora da raiva, eu falei isso, falei que eu não queria mais. Fiquei o final de semana sem dar notícia, mas quando foi segunda-feira que eu ouvi, aí eu já bateu o desespero, porque eu gostava muito dele. Mas aí ele não quis mais voltar. Na sexta-feira, ele saiu do emprego, porque ele foi para um melhor, né? E, por ser a despedida dele, ele ficou com a secretária de onde eu trabalhava. Então, além de estar grávida, sem a pessoa que eu gostava, eu ainda tinha que cruzar com a menina que estava saindo com ele, né? Então, aquilo foi gerando um desespero. No dia que eu soube disso,
Eu, no meio de um departamento sério, porque eu trabalhava numa multinacional chamada CEDS, atendendo a conta da Visanet, que é uma conta muito grande. Eu tive uma crise de nervoso e eu comecei a gritar no meio do departamento, uma cena horrível, daquelas de vexame de novela. Eu comecei a gritar, 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 gritar. No último volume, me joguei no chão. Subiram 2 enfermeiras. Elas disseram, se essa menina não for para o hospital agora, ela vai abortar, porque a pressão dela está muito alta. E para a grávida, a pressão muito alta é abortivo. E, em vez de eu ir para casa, a minha chefe me levou para a casa dela, conversou comigo, tudo. E, naquele dia, eu decidi que o meu filho não tinha mais pai. Mas eu decidi isso temporário. Eu decidi isso por... Isso daí foi no 1º mês de gravidez. Quando foi no 7º mês, o pai da criança resolveu aparecer, porque até ali ele não tinha dado nem notícias. Eu fiquei até os 7 meses sozinha, né, muito triste, em depressão, chorava todos os dias, porque eu não sabia o que ia acontecer da minha vida, como eu ia ficar. Os meus pais, a minha mãe recebeu, tá bom. Meu pai, eu nem preciso dizer que era mal bom dia dentro de casa, de uma forma muito fria. E até que no 7º mês ele reapareceu e parece que não foi só esse pesadelo, mas muitas outras coisas começaram a acontecer. Na ligação dele, ele disse que estava com saudade, que tinha vontade de me ver, que estava sentindo muito a minha falta. E para alguém que está se sentindo sozinha e que está grávida, isso é muita expectativa e muita esperança. Então, apesar de estar bem até ali, eu botei todas as expectativas. E, ao mesmo tempo, aquele ódio que eu sentia dele de estar quase no 7º mês. E o cara não deu sinal de vida. E eu viajei com umas amigas. E, por estar em depressão, eu chorei o final de semana inteiro. Foi péssimo. Para vocês terem uma ideia, foi a última vez que eu vi as amigas. Depois, ainda com Jesus, eu fui na casa delas, mas elas não me receberam muito bem, não. De tão opressora que foi a nossa viagem. Foi uma viagem muito cinza, né, e chata. Né? Eu acabei com a viagem delas. E aí, eu cheguei dessa viagem em casa e meu pai estava brigando com a minha mãe. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito adúltera. Muita, assim, de cenas da minha mãe pegar o meu pai na cama com outra mulher, e essa mulher era a prima dela. Minha mãe, por várias vezes, teve notícias de adultério. Minha irmã flagrou meu pai de carro no centro da cidade, quando meu pai disse que tinha ido viajar com um amigo. E isso, inclusive, durante a minha gravidez, foram um dos meus motivos muito grandes de briga com meu pai. Porque nessa época, ele estava viajando demais com um tal de um amigo, que a gente não sabia quem era, e a minha irmã descobriu que era uma mulher, né? E isso, meu pai já é um senhor, com quase 70 anos já, né? Porque hoje ele já tem quase 80, isso com quase 70 anos. Então, para minha mãe, isso era muito difícil, para mim era muito difícil, e as raivas do meu pai aumentavam muito mais, e eu cheguei, meu pai e minha mãe estavam brigando. E a minha mãe brigando, que ele saía atrás da mulherada, não sei o que, sei o que lá, e para mim foi a primeira vez que eu vi. Meu pai avançou na minha mãe, para bater na minha mãe. E nessa hora, eu entrei na frente, grávida de 7 meses. Eu entrei na frente de um militar. Meu pai é enorme, gente. Hoje, ele está, por causa da idade, está até magro, mas meu pai era enorme, ele era grandão, ele era largo. E eu entrei na frente para separar minha mãe, e ele me bateu, e bateu com vontade, porque eu sei que naquela hora, ele descarregou não só a raiva de eu estar ali defendendo a minha mãe, mas também aquela raiva de agora eu tenho uma filha solteira, agora essa menina que sempre está no meu pé, que me enche as paciências. Eu sei que naquela hora ele descarregou tudo, ao ponto de eu ter ficado uma semana sem trabalhar, porque meu olho ficou muito roxo e eu tinha vergonha
de trabalhar, eu conversei com a minha chefe, ela me dispensou. E eu quase não saí de casa e fiz as malas e fui embora para a casa da minha irmã, Solange, que já era casada. Minha mãe foi junto e nós saímos de casa, né? Eu grávida de 7 meses. E com isso o bebê nasceu, minha mãe resolveu voltar, minha mãe se reconciliou com meu pai. E eu me via sozinha, eu não sabia como cuidar daquela criança, nem o que fazer. Aluguei um apartamento perto de onde eu trabalhava. Muitas vezes eu sentia raiva do meu filho, porque eu olhava para ele e via ele como a causa da destruição da minha vida. Então eu tinha raiva dele, né? E além disso, eu sentia muito medo. Medo, não sei explicar do quê. Não sei se medo de ver espírito, do quê. Até porque durante a gravidez eu comecei a frequentar um centro espírita para ver se as coisas melhoravam. E, sinceramente, só piorou porque a minha depressão começou a ficar mais profunda. E aí eu, com medo de ver espírito, ele chorava no outro quarto e eu não ia ver. Não ia ver, porque eu tinha muito medo. Não ia ver, não ia lá. E ele chorava até cansar. E no outro dia, quando estava claro, eu ia ver se estava tudo bem. Né? Foi indo assim, eu cada vez mais me sentindo sozinha, até que chegou o tempo de compartilhar a guarda, e aquilo foi uma fase muito difícil, sempre muita raiva, eu brigava demais com o pai do meu filho, porque eu amava demais. E eu fazia tratamento psicológico, né, com a psicóloga, e eu andava na rua, olhando dentro dos carros para ver se eu via o pai do meu filho. E eu era tão manipuladora nessa ideia de ter ele, que eu consegui fazer a cabeça da minha psicóloga, olha como elas são equilibradas, eu consegui fazer a cabeça da minha psicóloga para ligar para ele e tentar convencer ele de ficar comigo. E ela ligou. Porque eu consegui manipular a psicóloga, de tanto que era minha ideia fixa de ficar com ele. Aí ela viu que não tinha jeito mesmo e que eu chorava dia e noite, até que eu tentei suicídio, né? Numa das minhas brigas com ele, eu tentei me matar. Depois, uma segunda vez, eu aproveitei que minha mãe tinha ido me visitar e era à noite, e eu comecei a tomar todos os remédios que eu achava dentro de casa, aproveitando que minha mãe estava lá e que depois o bebê não ia ficar sozinho. Só que, como Deus tinha um propósito na minha vida, quando eu ainda estava no 3º comprimido de pirona, a minha mãe acordou. Por que você está tomando dipirona? Eu estou com dor de cabeça. Né? Aí ela falou, mas a dipirona passa logo. Também já é tão tarde, você ainda acordado, eu acho que você devia dormir. E aí a minha mãe me convenceu a ir dormir, e por ter tomado 3 dipirona, eu dormi muito rápido, né? E no outro dia, graças a Deus, eu tenho certeza que foi a mão do Senhor ali. A primeira vez que eu tentei me matar, foi tentando cortar os pulsos, mas o pai do meu filho entrou bem na hora. Ele tinha ido embora já. Aí, do nada, ele voltou, ele ouviu eu mexendo na gaveta da cozinha de faca, e como ele sabia que eu estava muito alterada, eu creio que Deus falou ali, volta porque ela vai se matar. Né? E Deus me livrou disso, Ele me livrou de eliminar minha própria vida, mas a tristeza cada vez aumentava mais, eu cheguei na igreja muito sozinha, até que um dia a minha psicóloga me falou assim, eu não tenho mais nada para fazer por você. Eu vou te encaminhar para um psiquiatra, você vai passar a ser controlada por remédios, para você dormir, para você relaxar, para você não chorar tanto, senão você vai acabar perdendo o seu emprego. E foi nesse dia que eu cheguei para um colega de trabalho, que eu olhava para ele e eu achava ele feliz. Porque quando eu cheguei na minha psicóloga, eu falei assim para ela, eu lembro até hoje, e é engraçado porque um pastor recebeu a mesma frase. Eu falei assim para ele, eu falava assim, mas o que você quer? O que você espera? Ela falou assim, eu queria ter uma família que fosse feliz. Era isso que eu queria, uma família feliz. Ela, querida, isso não existe. Isso só existe no comercial da margarina. Fora isso, não existe. Mas eu olhava para aquele colega de trabalho e eu achava aquele cara feliz.
E ele ligava para a esposa, ele fazia elogio. Os amigos, colegas de trabalho zoavam com ele por causa disso. Aí ele falava, mas eu tenho uma esposa que é tudo para mim. Vocês que têm que ficar procurando outras. Eu dei sorte, vocês não. E tirava. E aí eu percebi que até os colegas de trabalho chegou uma hora que não tirava mais sarro dele, porque ele sabia que ele tinha autoridade naquelas palavras. E aí eu falei assim, não, eu quero ser feliz igual com esse cara aí. E eu fui até ele naquele dia, eu falei assim, Denis, eu quero te contar uma coisa. Acontece assim, 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 e ele era muito amigo do pai do meu filho, o Gustavo, então ele conhecia toda a história. Eu falei assim, hoje a médica falou para mim que eu vou ter que ser controlada por remédio. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero viver à base de remédio. Aí ele olhou para mim e falou assim, se você for comigo num lugar hoje à noite, eu te dou 3 meses para Deus mudar a sua vida. Se Deus não mudar a sua vida em 3 meses, eu vou embora com você para onde você quiser. Aí eu pensei comigo, já manipulei a psicóloga, manipular esse cara vai ser fácil. Né? E aí eu falei, então vamos aí. Se não der certo, você vai ter que ir comigo. E naquela noite, eu fui numa reunião com ele. Né? Eu ouvi a palavra de Deus. Deus falou comigo. Eu ouvi que Deus iria mudar a minha sorte. Que nada daquilo que era desespero ia continuar sendo desespero, porque para tentar conquistar o pai do meu filho e chamar a atenção dele, eu comecei a fazer compras. Então já não era mais só também me sentir uma mãe solteira, mas eu tinha 20 mil reais de dívidas. Eu tinha 2 aluguéis atrasados, 3 condomínios atrasados, as responsabilidades pesando nas minhas costas e um emprego que estava quase indo para o buraco de tanto que eu só dava trabalho. Não tinha fralda para o meu filho. Estava assim destruída. E eu ouvi a voz de Deus naquele dia, falando que Deus iria mudar a minha sorte. A começar que eu saí daquele lugar que eu estava, eu vim morar colada nessa parede aqui, ó, numa casinha aqui atrás, ó. Aqui, numa casinha que tem colada aqui, né? Sala, quarto e cozinha, né? E a partir dali Deus começou a mudar a minha sorte. Foi muito rápido. Eu cheguei aqui em 2001, sozinha, sem ninguém, longe da minha família. Primeira coisa que meu pai fez, vocês lembram, né, do cara que me bateu por causa de passe escolar. Ficar longe de casa sem dar notícia não era problema, mas gastar o dinheiro do passe escolar aí era outra coisa. Primeira coisa que ele fez foi começar a me ajudar. Meus pais mesmo vinham, meu pai comprou uma máquina de lavar, começou a trazer compras, começou a trazer fraldas, porque ele viu que eu não tinha. E começou a me ajudar. E eu comecei a ver a mão de Deus ali. Em menos de 1 ano que eu estava na igreja, eu já havia esquecido o pai do meu filho, meu coração estava em paz. Eu já não fazia mais escândalos com ele, já não brigava que nem uma louca com ele, com a família dele. Tudo tinha mudado, assim. Era uma coisa assim, foi tão rápido assim que às vezes eu não conseguia explicar. E antes de vir para cá, eu lembrei de uma situação assim, porque quando a gente está mal, quando a gente não está bem, a gente não chora nas horas que está tudo ruim. A gente chora com as pequenas coisas. Vocês já repararam isso? Eu lembro das vezes que eu chorei. Estava tudo essa coisa assim destruída. Deus ainda estava mudando a minha vida. Eram poucos dias que Deus tinha entrado na minha vida, eu já estava em paz. Mas eu lembro um dia que eu tomei um choque no fogão. Eu odeio tomar choque, gente, vocês não têm noção. Mas eu tomei um choque no fogão. E eu lembro que eu sentei e eu chorei de raiva, assim. De tipo, não acredito que está tudo um fim na minha vida e eu ainda tomo um choque. Gente, parece até uma loucura, né? Uma bobagem, né? Está tudo caído e aí você fica com raiva porque você tomou um choque, né? E eu lembro outro dia, eu não gosto de passar frio e eu fui tomar banho e a porta do banheiro, ela era alta, então entrava um vento gelado, eu tomando banho com aquele frio, e eu comecei a chorar, eu falava, eu não gosto de passar frio, como eu não gosto de passar frio, né? E aí, assim, hoje eu me lembrei disso e eu me quebrantei, porque Deus começa a mudar a sua vida nos detalhes. E aí eu comecei a agradecer a Deus, assim, a tudo que eu tenho hoje.
que de 2001 para 2002, esse meu amigo esse colega de trabalho que me trouxe, começou a me ensinar a palavra de Deus. Ele me mostrou, ele e a sua esposa, o caminho do Senhor. Eu comecei a frequentar a casa deles. A mãe deles me acolheu, né? E eu comecei a seguir os passos, tudo que ele falava. Ele falava assim: se você fizer tudo o que eu te falar, em 3 meses Deus muda a sua vida. Então eu fui para o encontro, fui batizada, entrei na escola de líderes. Tudo o que ele falava para fazer, eu ia fazendo. Eu não deixei nenhum passo escapar. Eu fui fazendo, mas quando eu me dei conta, em menos de 3 meses, a minha vida já era outra. E só a alegria e a paz que havia no meu coração já era totalmente outro. E em menos de 1 ano depois, através da vida do apóstolo Fábio, Deus veio e disse que o pastor Carlos Henrique ia ser o meu marido, o irmão do Denis. Ou seja, nem foi obra minha, nem dele, mas Deus promoveu todas as coisas, restaurou a minha sorte. Eu tenho um casamento maravilhoso. Todo medo de uma mãe solteira é: e se ele não gostar do meu filho, se não aceitar o meu filho? Muitos que conhecem a minha casa falam assim: poxa, mas eu nem sabia que ele não era seu filho. E aí começa a ver a restauração de Deus, não há área na minha vida, porque hoje eu não tenho mais aquelas dívidas que eu tinha. Eu não devo mais para ninguém. Eu cheguei aqui, eu tomava o ônibus, eu morava no Campo Limpo. E naquela época não era metrô, assim, que nem era hoje. Então, eu tomava um ônibus até o Terminal Capelinha, do Terminal Capelinha até a Vila Mariana, da Vila Mariana até aqui. Né? Tudo isso porque eu tinha uma sede de Deus mudar a minha vida. E aí eu fui vendo nesses anos que até carro, para quem viu, foi testemunha que nós ganhamos um carro, uma Fielder, aqui nesse púlpito nós ganhamos de Deus. Então, para alguém que andava de ônibus, que um dia chegou na cela e falou assim: olha, se alguém não me levar para casa, eu não tenho como ir embora. Então, não houve área que Deus não mudou. Hoje eu estou bem com os meus pais, eu ajudo os meus pais, eu vou lá. Todo mês, meu pai quer que eu leve a minha mãe para fazer compra. E até esses dias eu ainda cheguei, meu marido, eu fico meio constrangida, que minha mãe manda fazer uma compra para nossa casa, assim, coisa assim de 300. Na verdade, 300 porque eu seguro. Porque se eu quiser, eu posso pegar muito mais dentro daquele supermercado que está liberado. Então, não houve nada, não houve área, não houve situação que Deus mudou. Hoje meu banho é quentinho, eu não tomo mais choque no fogão. Eu sou muito feliz. Tenho mais 2 filhos, além do Gustavo, coisa que eu dizia que eu não queria mais ter filho. Então, não há área na sua vida que Deus não pode mudar. Se Ele mudou a minha, a sua está muito mais fácil, pode crer nisso. Não, estou brincando. Quando a gente tem uma situação, a gente acha... Eu achava que a minha situação era impossível, assim como você pode olhar para você e achar impossível. E pensando: isso que a pastora passou não é nada perto do que eu estou passando. Mas eu quero te dizer que o Deus que vive na sua vida conhece tudo. E para Ele nada é impossível. Amém? Deus abençoe vocês.